Será que estou conseguindo gerenciar tudo? E se eu falhar justamente no que mais importa? Porque parece que sempre há mais uma coisa nos meus ombros. E se eu falhar justamente no que mais importa? Olá, boa noite. Eu sou o Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Boa noite, porque aqui no canal os vídeos sempre são postados à noite, mas se esse vídeo te encontrou em um horário diferente, tá tudo bem. Cada pessoa sabe o momento em que consegue parar um pouco para respirar com mais calma e olhar para si. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que muita gente sente, mas quase sempre acaba guardando em silêncio, que é quando a responsabilidade começa a pesar demais. Talvez você conheça esse tipo de pensamento. São frases, perguntas, como foi demonstrado no início do vídeo, nossa cabeça fica muitas vezes no dia com essas perguntas. Elas costumam aparecer quando a mente já está cheia, quando o coração está cansado e quando a vida parece exigir de nós mais do que a gente consegue organizar. Existe um momento em que a responsabilidade deixa de ser apenas como uma parte da vida, mas ela começa a ocupar espaço dentro da nossa mente. Não é só sobre compromisso, não é sobre tarefa, não é sobre aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. É sobre a sensação de que muita coisa depende de você. Depende da tua decisão, depende da tua força, depende de você estar ali, da sua presença, da sua capacidade de conseguir continuar mesmo quando já está cansado. A responsabilidade com a família, com o trabalho, com a vida, com os sonhos que todos sempre têm, né? Que você muitas vezes até promete construir, e às vezes até com dores que ninguém colocou nas tuas mãos, mas que de algum jeito teu coração resolveu carregar. E no meio disso tudo pode surgir uma pergunta até muito humana, né? Uma pergunta silenciosa, que nem sempre a gente diz em voz alta, mas ela é muito importante. Será que realmente eu estou dando conta? E quando essa pergunta aparece, é quase que inevitável não se culpar, acha que está sendo fraco, acha que deveria aguentar mais, suportar mais, acha que sentir esse peso é ser alguém incapaz, um sinal de incapacidade, né? Mas não é. Sentir o peso da responsabilidade não significa que você é fraco, não significa fraqueza. Significa apenas que você pensa nisso, e se você pensa nisso, você se importa. Que você leva a vida a sério, que existe amor, que existe compromisso, e existe esforço dentro do que você faz. O problema começa quando esse peso deixa de ser uma direção e começa a virar excesso. A responsabilidade por si só não é algo ruim.
Na verdade, ela dá sentido a muita coisa, né? É ela que faz a gente se cuidar, é ela que faz a gente honrar os nossos compromissos, é ela que faz a gente continuar tentando, né? Mesmo quando o dia tá complicado, quando o dia tá difícil. Mas a responsabilidade, ela precisa caminhar junto. Tem que buscar mais uma vez esse equilíbrio. Porque quando não existe uma pausa, quando não existe um tempo, um espaço para te conseguir se organizar, para conseguir respirar, quando tudo parece o tempo todo urgente, até aquilo que era, sei lá, nobre talvez, a palavra, não sei, começa a ficar cansado, começa a cansar. É como carregar mesma coisa que carregar uma mochila. No começo parece normal, faz parte do caminho. Você segue com ela sem grande dificuldade. Mas aos poucos vai colocando mais coisas ali dentro, mais preocupações, mais cobrança, mais expectativa, que muitas vezes são frustradas e faz parte, mais promessas, mais responsabilidade que for se acumulando sem que você percebesse. Até que chega um ponto em que você continua andando, mas já não caminha mais com a mesma leveza de que quando ela estava menor ou estava menos cheia. Caminha por obrigação, num modo automático. Caminha tentando não demonstrar o quanto aquilo está pesado. E muitas pessoas vivem exatamente assim. São aquelas que resolvem, que ajudam, que seguram, que organizam, que estão presentes quando os outros precisam, mas quase nunca param para perceber que elas também precisam de cuidado. E às vezes, mesmo quando alguém pergunta se está tudo bem, a resposta já sai na hora, já sai pronta. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não porque esteja, mas porque quem carrega muita responsabilidade costuma acreditar que não tem o direito de cansar, até de desabar, né? Não pode se entregar. Não tem o direito de precisar de um abraço, de um colo, de uma pausa, ou simplesmente de um pouco de silêncio. Só quem tem que consegue entender. Até o ombro mais forte precisa descansar. Até as pessoas mais responsáveis, elas também precisam respirar. Quem sustenta muita coisa por fora precisa encontrar algum espaço para se recompor, né? Responsabilidade não deveria ser um peso que afunda. Ela deve ser sempre uma direção, algo que orienta a caminhada, mas não esmaga quem está tentando seguir. E talvez neste momento você não precise resolver tudo, talvez não precise provar nada, não precise carregar tudo de uma só vez. Talvez por agora o mais importante seja apenas isso. Procura, nesse momento agora, encontrar uma posição confortável, perceber, olhar, sentir onde você está, permitir a si mesmo alguns instantes de pausa. Então, se você puder, e também se quiser, se permita. Ajuste sua postura.
Fique e se sinta em um lugar seguro. E vai buscando um pouco de calma. Tenta olhar para dentro de si e diminuir um pouco esse ritmo. Acalmar a mente. Então, agora se você puder e se quiser, pode fechar os olhos por um instante, respirar devagar, bem lentamente. Respira, solta, respira, segura um instante, solta o ar pela boca, sem pressa. Mais uma vez, se permita esse momento. Inspira com calma e solta devagar. Enquanto respira, imagina que por alguns instantes você pode colocar no chão aquela mochila, tudo aquilo que tem carregado, não para abandonar, não para esquecer, mas apenas para descansar um pouco. Respira. A responsabilidade continua existindo, mas nesse momento ela não precisa estar toda sobre os seus ombros. Inspira novamente e solta. Perceba o silêncio. Esse silêncio repita dentro de você e entenda: eu faço o melhor que posso. Respira. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Respira mais uma vez. Ser responsável não significa carregar tudo sozinho. Agora expira profundamente e solta bem devagar. Repita com calma: eu posso cuidar do que é importante. E o mais importante, sem me abandonar durante o caminho. Respira. Eu posso continuar, mas também
posso descansar. Respira mais uma vez. Eu caminho com responsabilidade, mas também com respeito por mim mesmo. Agora, permaneça alguns segundos apenas respirando. Sem pressa. Sem cobrança. Sem precisar provar nada para ninguém. Apenas se veja, esteja presente. Esse é o seu momento. Você merece esse descanso. Te faz bem. Te ajuda na caminhada. Se esse pensamento te fez bem, te ajudou, também me ajudou, porque é uma troca. Espero que esse momento tenha te trazido um pouco de conforto, um pouco de paz. E saber que esse momento alcançou alguém também me fortalece, também me ajuda. E antes de seguir, você não pode esquecer que você não precisa carregar o mundo inteiro para ter valor. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Que assim seja.